É, nação. Conhecemos a nossa primeira derrota na temporada, jogo contra o Ceará. Se me perguntassem antes, Bruno, o CSA perdeu pro Ceará, e aí? Eu diria que seria um resultado normal, mas é claro que a gente fica chateado. Aliás, nos últimos jogos, o time do CSA tem empilhado é, é, estreias negativas, digamos assim. E a gente vai falar um pouco sobre isso na sequência aqui desse vídeo. Mas vamos falar um pouco sobre esse jogo e a sequência aí da Copa do Nordeste. Muito obrigado pela sequência de todos vocês aqui. Sequência, não, peraí. Pela presença de todos vocês aqui, é foda. Na sequência do vídeo, né? Obrigado pela presença de vocês aqui. Não se esqueçam de dar o like aqui no vídeo de hoje. Quanto mais likes a gente tiver, melhor fica aqui o nosso vídeo em alta, né, aqui no YouTube, e mais pessoas podem conhecer o nosso conteúdo. Se inscreve aqui no nosso canal pra gente ganhar também cada vez mais relevância, ajuda demais a gente no nosso crescimento. Então vamos lá falar um pouquinho sobre o time do CSA, que jogou contra uma equipe do Ceará que é uma equipe mesclada, tá? Para não dizer reserva. Não foi a equipe titular do Ceará que entrou em campo, né? Alguns jogadores foram poupados porque os caras vão jogar contra o Fortaleza no final de semana, então é clássico, e eles entraram em campo com a equipe poupando alguns dos seus principais atletas. E o time do CSA teve também algumas baixas, a ausência do Betão e a ausência do Thiago Marques, e também a saída do Roberto ao longo do jogo. Preocupação aí com o Roberto, vamos ficar de olho para ver se ele se recupera rápido aí ou se a lesão dele é algo mais grave. Joelho é preocupante, então vamos ver como é que fica a questão dele. Mas eu vinha citando que Thiago Marques e Betão são ausências bem sentidas pelo CSA. O Betão, para mim, é o principal zagueiro da gente. E a gente sente, claro, a ausência de um zagueiro titular e principalmente sendo o zagueiro de segurança que a gente tem. A zaga hoje foi Wanderson e o Islan. O Islan, em nenhum jogo que ele entrou em campo, me trouxe segurança. Em todos os jogos, ao contrário, trouxe insegurança demais, falhas bestas, bobas e que podem resultar em gols. E nesse jogo não foi diferente. Nem bola parada ele estava acertando passe, velho. Teve um lance que foi um impedimento, uma falta para o CSA, ele pegou a bola, parou, foi dar o passe pro Wanderson, deu um passe lá pra trás, lá na puta que pariu, que o Wanderson teve que sair correndo atrás da bola, e a marcação do Ceará subiu pra fechar lá o passe. Então o Islan, pra mim, é jogador que, assim... a gente tem alguns jogadores que a gente critica no time do CSA, mas o Islan, de longe, é o pior de todos tecnicamente. O Islan é o pior jogador tecnicamente que o CSA tem hoje no elenco profissional. Então, é urgente a necessidade de outro zagueiro, né? Pra ocupar o lugar do Islan, e ele, ó, pode ir embora. E o Thiago Marques, cara, pelo que o jogo se desenhou ao longo de toda a partida, um time do CSA que no começo ele teve algumas chances, né? O Guilherme Cachoeira interceptou uma bola no ataque da gente, né? E limpa, bate, a bola pega na trave. Poderia ter mudado o rumo da partida para o jogo inteiro. Teve um lance de pênalti em cima do Igor Bahia que, sinceramente, eu achei que foi pênalti. Os jogadores em velocidade indo de encontro um contra o outro. Qualquer toque sutil ali, sem pegar na bola, pra mim, é falta. E se o goleiro tivesse pego na bola, tivesse desviado a bola e depois pego no atacante, aí teria alguma justificativa pra ele não ter dado aquele pênalti. Mas o juiz deu tiro de meta naquele lance. Então... ali é pênalti, ele pega na perna do Igor Bahia, mesmo um toque sutil, é pênalti, cara, indo de frente um contra o outro, qualquer toquinho desloca e impede o jogador de seguir na jogada, pra mim é pênalti ali, mas, enfim, pra mim acho que esse foi o único erro grande da arbitragem no jogo, poderia ter decidido a partida, mas, enfim... esses dois ali foram os dois únicos lances, eu acho, que o time do CSA teve de grande oportunidade, além do Igor Bahia lá no segundo tempo, né? Mas a gente nesse jogo aí teve uma partida em que
o time do CSA estava jogando ali por uma bola, né? E como eu sempre falo, para mim o Igor Bahia é um jogador que ele é titular do CSA pelo que ele apresenta de técnica, a mais do que o Thiago Marques. Mas o Thiago Marques é o cara da oportunidade, é o oportunista. A bola chegou, ele vai empurrar para dentro. E acho que até nesse jogo aí, o Thiago Marques poderia até ser mais útil do que o Igor Bahia. O Igor Bahia é o cara para ajudar na criação de jogadas, finalizar também, claro, fazer gols, mas ele é o cara que participa mais do jogo. O Thiago Marques é o mais definidor. Ele tá lá por uma bola, a bola pingar dentro da área, ele vai estar lá onde a bola pingar e vai chutar e vai fazer o gol de qualquer jeito. Uma cagada, vai arrumar uma bola cagada lá e vai fazer o gol, tá ligado? Então acho que era o jogo para o Thiago Marques e foi uma ausência sentida pra gente. Além do Betão, para mim, que é o principal zagueiro do time do CSA. Então, a gente, apesar de ter aproveitado no início alguns espaços, o time do Ceará, depois de um lance lá, uma bicicleta dentro da área lá, que a bola bate na cabeça do Cedric, né? Ia ser gol dos caras, né? Fato, era inevitável aquele gol, o goleiro não tinha mais tempo de reação e a bola tinha direção. Então, santa cabeça do Cedric ali, né? Mas que a gente... Cara, o time do Ceará cresceu muito no jogo. Depois disso aí, o time do Ceará foi crescendo, foi tomando conta da partida. E o time do CSA ainda perdeu o Roberto no meio do primeiro tempo. E foi assim, né? O CSA começou lá em cima, tendo algumas oportunidades e caindo. O Ceará crescendo. No segundo tempo, começou já tendo um susto também. O cara saindo cara a cara com o Georgemi, o Enzo dando condição lá do outro lado, né? O Georgemi ainda salvou, foi escanteio para os caras. Teve outro lance depois de um tempo ali também, né? Que o Enzo tira a bola praticamente em cima da linha, com o goleiro já vendido. O chute já tinha passado por todo mundo, o Enzo era o último homem, tira a bola lá. E teve também o lance do Igor Bahia, que... quando eu tinha falado lá no começo do vídeo, né? Em que o Igor Bahia, ele intercepta uma bola e sai no mano a mano com o zagueiro. Muito parecido com aquele lance que o Thiago Marques intercepta um passe recuado no jogo contra o Asa. Mas no lance do Thiago Marques, para mim, o zagueiro fez falta. Nesse lance, não, né? O Igor Bahia tenta dar o drible, não tem também toda a habilidade de um atacante de ponta, mas ele faz a finalização, acaba perdendo ali o gol. A gente tenta algumas modificações, né? O Buga e o Wellington Júnior no lugar do Nicola e do Álvaro. O Nicola sai ali porque ele estava meio machucado ainda, não deve estar 100%, né? Mas não era jogo para ele sair. Ou então talvez era para ele sair e colocar mais um atacante, se fosse o caso de ir para cima e tal, mas não era o caso, não nesse momento. Mas o time do CSA, acho que também perde muito com a entrada do Wellington Júnior. Não vi até agora ele fazer uma jogada positiva pelo CSA. No final do jogo, o Wellington Júnior pega uma bola lá, sozinho, ele e o goleiro, ele dá um bico, a bola sai quase na lateral, horrível. Se o Clenison e o Gustavinho forem piores do que o Wellington Júnior, pode ir embora, meu irmão. Pode ir embora, pelo amor de Deus. Porque esse Wellington Júnior é muito ruim. Não vi ele fazer algo positivo até agora, velho. Então, né, tem outros jogadores que podem somar mais do que esses caras, eu acho. Do que esse cara, na verdade, né. Então, bicho, teve também um lance lá que o time do CSA perde um gol claro com o Igor Bahia, que a gente toma a bola na entrada da área e o cara faz o cruzamento, né? O Igor Bahia perde o gol sem goleiro, o goleiro sai pra abafar o chute, e aí o cara cruza. O Igor Bahia sozinho, sem goleiro, perde o gol. Depois o juiz marca a falta na roubada de bola. Na verdade, antes do chute do Igor Bahia, ele já estava sinalizando, mas o lance demorou tanto para ele marcar que a gente achou que não tinha sido nada. Mas aí, mesmo assim, o Igor Bahia ainda perdeu aquele gol. É impressionante, né, velho? Então, já chega uma certa cobrança ali no Igor Bahia. E no finalzinho do jogo, 39 minutos do segundo tempo, a gente toma um golaço, né? Um lance em que o cara faz um chute cruzado, ali o Georgemi faz uma defesaça, e na sequência, no rebote, fica a bola indo para o Ceará, os caras aproveitam, e no chute cruzado bem parecido, sendo que do outro lado, a bola é inalcançável para o Georgemi e a gente toma o gol. Lá no final entra o Gustavinho, faltando pouquíssimos minutos para ele fazer alguma diferença.
e não muda muita coisa. Mas, enfim, acho que o time do CSA vem sofrendo demais nas últimas partidas, né, velho? O time começou a se abater. Isso é preocupante. Apesar de ter feito um jogo competitivo, dizer que fez uma boa partida, acho um exagero, tá ligado? Não fez uma boa partida, fez uma partida razoável, né? Igualou a partida em alguns momentos, mas fez um jogo de se defender e se proteger contra um adversário que é superior, mas não conseguiu segurar o resultado. Mas é preocupante. Sabe o quê? O time do CSA, em sequência, tá? Nos últimos 5 jogos, contra o Confiança, tomou o primeiro gol da temporada. Se abalou naquele momento. Aí depois ganhou ali, teve outro jogo, né? Que foi o Clássico. Ganhou o Clássico ali, beleza. Tomou pela primeira vez 2 gols, tá? Mas depois jogou contra o Coruripe e pela primeira vez não fez os 3 pontos. Né? Perdeu a sequência lá de 6 vitórias consecutivas. Empatou, beleza. Não tinha perdido ainda. Contra o Asa, foi o primeiro jogo que o CSA não fez gols. Hoje, contra o CRB, hoje à tarde, não é a equipe principal, beleza? Então não deve entrar muito pra conta da equipe, mas é o time do CSA que está sendo representado lá. E pela primeira vez o time saiu perdendo. Foi lá e buscou o empate. Ótimo, maravilha. Contra o CRB na Copa Alagoas. Sub-20 contra Sub-20. CSA Sub-20, CRB Sub-20. Beleza. Mas hoje, agora à noite, o time perdeu pela primeira vez. Então o CSA vem empilhando coisas negativas nos últimos jogos e a gente não pode deixar se abater. Em todos os jogos, a gente toma gol, se abate. Em todos os jogos, a gente entra com um marasmozinho, velho. E o time do CSA tá sentindo isso. Faz muito tempo que o CSA não ganha um jogo, gente. Então a gente precisa voltar a vencer. Já são várias partidas aí sem ganhar. Já são 2 jogos pelo Alagoano e um jogo agora na Copa do Nordeste. Próximo jogo é contra o Penedense. Pelo menos não perder, pra gente garantir a primeira colocação. Mas a gente já começa a ter um pouquinho aquele frio na barriga, começa aí, opa, as coisas já não estão andando mais, né? E outra coisa também, o time do CSA nesse jogo pagou por inverter a ordem de prioridade das partidas. Se fosse para entrar com a equipe titular no Campeonato Alagoano, era para ter entrado contra o Coruripe, poupando um ou outro que tivesse mais desgastado. E contra o Asa, aí sim era para poupar a maioria dos jogadores. Fez o inverso. Jogou com o time reserva ali, mais ou menos, contra o Coruripe, poupou uma boa parte dos atletas, entrou com a equipe principal contra o Asa, só poupou o Gustavo Nicola, que estava machucado, perdeu o Betão, perdeu o Thiago Marques para o jogo de hoje, perdeu o Roberto no meio da partida, pagou o preço por jogar 2 partidas seguidas aí com um nível de exigência tão alto que essas partidas precisam, né? Então era para ter poupado os caras contra o Asa. Pagou um preço alto o time do CSA por isso e agora tá sofrendo, né? Com a ausência de alguns jogadores importantes. Então, gente, é isso, né? Infelizmente é uma derrota, não tem como a gente chegar e passar pano aqui por uma derrota. Claro que o time do CSA ainda tá bem na temporada, mas a gente fica chateado com esse tipo de coisa. Então, galera, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, né? Aquele abraço aí pra todo mundo e vou tentar fazer live aqui no Espaço da Bola também, uma live mais curtinha, tá? Não vou estender muito essa live, mas vamos nessa aí pra gente poder conversar um pouquinho sobre o time do CSA, tá bom? Grande abraço aí a todos, tamo junto e até a próxima, galera. Valeu!